Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de novo na área, hoje para apresentar essa preciosa joia aqui, Fahrenheit 451 do Ray Bradbury. Tá aqui a fotinho do nosso Bradbury, olha ali o relógio dele, parece aqueles relógios Cássio, que antigamente a molecada gostava de usar, tem um quê futurista, né? Bom, bem conveniente para esse autor, porque estamos falando de um autor de ficção científica, né? Tem essa etiqueta no Ray Bradbury, é o autor de um livro também chamado Crônicas Marcianas, muito interessante, mas o livro que eu mais gosto dele, que eu acho sensacional, esse livro aqui, uma das coisas mais legais que eu tenho lido ultimamente, é esse Fahrenheit 451. Bom, deixa eu falar rapidinho da história do Ray Bradbury, tá? Ele é um escritor americano, nasce em 1920 e falece em 2012, então recente a morte dele. Vem de uma família pobre, consegue estudar ali até o high school americano e constitui uma família, mas né, é um cara apaixonado pela leitura e pelos livros. Lá pelas tantas, ele está em casa, mas já não consegue muito trabalhar, porque a criançada está correndo, quer brincar. E ele fala em algumas entrevistas que tem no YouTube, bem interessantes de assistir, que ele sempre preferiu, ao invés de trabalhar, brincar com a criançada, mas que isso, claro, não ia ser muito bom para a carreira dele. Ele escolhe um lugar, né, não tinha dinheiro para ter um escritório só dele naquele momento, escolhe um lugar para ir trabalhar, e esse lugar vai ser a biblioteca lá na Califórnia, certo? Ele está em Los Angeles, mora em Los Angeles e vai trabalhar nessa biblioteca, porque eles devem alugar um espaço, alugam espaços onde tem máquinas de escrever, né, por alguns centavos, diz ele, ele pode ficar lá. E ele adorava ficar no meio daqueles livros, o cara era apaixonado por livro. E o interessante é que lá, dentro desse lugar cheio de livros, ele vai escrever sobre esse romance que fala de um mundo sem livros. Esse livro é uma descrição de um futuro distópico, ou seja, um futuro sombrio, né, o contrário da utopia. Um futuro onde o Estado vigia as pessoas, controla as pessoas, e as distopias sempre estão ligadas a isso, né? Vamos lembrar de 1984, Revolução dos Bichos, um futuro então sombrio, esse aqui, o do Fahrenheit 451. Bom, o narrador, né, em terceira pessoa, começa a nos apresentar o personagem principal, que é o Montag. Montag é um bombeiro. E aí você vai perguntar, pô, mas o que tem a ver bombeiro com um livro? Os bombeiros nesse futuro, que deve ser um futuro mais ou menos aonde a gente está hoje, né? Não passa de 2050, eu chutaria. Os bombeiros nesse momento, a função deles, dada pelo Estado, é queimar livros. E por quê? Porque os livros perturbam as pessoas. Chegou um momento em que as pessoas resolvem que os livros não são bons para eles, né? Perturbam o espírito, causam discussões, senso crítico, as pessoas ficam perturbadas, umas começam a reclamar, reclamam do governo, reclamam umas com as outras. Percebam, a gente não está falando de um Estado que vem e impõe uma situação onde os livros são proibidos. O Estado só vigia isso, mas muito interessante nesse livro aqui é que as pessoas decidem fazer isso. As pessoas não querem mais os livros. Bom, e aí você vai me perguntar, mas o que as pessoas querem? As pessoas querem diversão. As pessoas querem entretenimento e preenchem as horas das suas vidas com qualquer tipo de entretenimento. Bom, a Montag nos apresenta, em certo momento, a sua esposa, Mildred. E a Mildred está ali naquele livro para nos mostrar isso. Ela é completamente alienada. Ela vive dentro de casa, olhando para as paredes, que são todas telas. Então veja, né, como o futuro esse livro aqui é de 1953, o futuro desse livro fala muito sobre o nosso presente. Eu acho incrível essa coincidência, né, entre o livro e o nosso presente. Então, um mundo todo cheio de televisões, um mundo todo onde as pessoas se comunicam e fazem a interface com essas tecnologias. A tecnologia é algo que está presente a todo momento, em todo instante. Você tem o que a gente chama hoje, né, desse delírio e dessa febre do Pokémon, que é interagir com as máquinas. É isso mesmo, né? Esse futuro propõe essa interação e isso basta para as pessoas. Isso deixa as pessoas felizes sem nenhum tipo de preocupação. Então, esse é o futuro que a gente vê. Bom, o nosso Montag começa o livro, ele está feliz com a profissão que tem.
queima alguns livros, tá voltando para casa e conhece uma menina chamada Clarice, uma adolescente, já deve ter uns 17 anos. E aqui sim a vida dele vai mudar, porque ele vê que ela está fazendo algo estranho, que é olhar para o céu. Ele pergunta: o que você está fazendo? E ela responde: bom, eu estou pensando algumas questões e estou olhando, admirando as coisas, né? O ócio é um ócio programado nesse futuro, nesse mundo, do Fahrenheit 451. O ócio não é permitido, você não fica ali olhando para o céu, vendo as árvores, vendo o vento bater nas folhas. Você tem que fazer alguma coisa. O ócio é um ócio não meditativo. E aí ele acha aquilo interessante, começa a falar com essa menina e ela começa a propor reflexões para ele. Perguntar porquê das coisas, conversar não é mais um hábito entre as pessoas desse mundo. E ele começa a ficar encucado com essas ideias. E no final dessa conversa toda, ela pergunta: você é feliz? E ele vai com essa pergunta para casa. Chega em casa, vê sua esposa caída no chão, vê que ela tomou um monte de sedativo, né? Um mundo baseado em drogas, um mundo baseado em entretenimento vazio. E salva a esposa, chama os médicos. Bom, está tudo acontecendo para que ele comece a despertar o olhar para os livros que ele, na verdade, deveria queimar. Ele começa a pensar, tá, por que as pessoas leem? Por que muitos personagens que a gente vê dentro do livro dão a vida pelas suas bibliotecas? E ele começa a refletir sobre a vida que ele leva, né, a esposa que ele tem e as coisas que vão cercando o seu cotidiano, né, e a sua vivência humana, né, nessa experiência de vida que ele vai tendo. Bom, é muito interessante como o Montag começa a mudar, né? As atitudes dele começam a mudar e o chefe dele, que é um personagem impagável, Betsy, né, tranquilo, um dos personagens mais interessantes que você pode ter nesse livro e na literatura. Esse cara é o contraponto do Montag. O Betsy é quase um intelectual, ele já leu livros e ele fala que os livros não têm nada de especial, não tem nada ali que faça com que a vida melhore, com que as coisas melhorem. Os livros só trazem preocupação, só trazem discordância entre as pessoas. Bom, eles vão lá, né, ele continua a exercer a sua profissão, queimar livro, mas está conversando com a Clarice e gosta das conversas que vai tendo com ela e fica cada vez mais preocupado e desanimado com a Mildred, a sua esposa. Lá pelas tantas, a Clarice some, ele fica muito preocupado, pô, sumiu essa menina, né? E ele começa a dar na cara que vai ser um leitor. Então, ele está em casa, em certo momento, e começa a ler um livro. Fala com a esposa dele, fala: pô, experimenta, vamos ler isso aqui. Eu não sei nem como que faz, se é da direita para a esquerda, como é que vem daqui, vem de lá. Eles nunca leram. Tá? Eles são alfabetizados, só que a leitura serve só para você ler as coisas no monitor, placa de informação. A leitura é utilitarista, né? Mas não reflexiva. Ela não serve para captar ideias. E é isso que a gente está olhando e pensando nesse livro, né? Imagina um mundo sem os livros, sem essas ideias. Olha que interessante, né? A gente tem essa parte aqui. Olha que interessante, onde ele vai falar com o Faber. Já vou falar sobre o Faber, é um outro personagem. Sobre quando é que isso aconteceu, quando é que as pessoas decidiram que os livros não eram mais importantes. Ele fala para o Montag: lembre-se, os bombeiros raramente são necessários. O próprio público deixou de ler por decisão própria. Vocês, bombeiros, de vez em quando garantem um circo em volta do qual multidões se juntam para ver a bela chama de prédios incendiados. Mas, na verdade, é um espetáculo secundário e dificilmente necessário para manter a ordem. São muitos poucos os que ainda querem ser rebeldes. E desses poucos, a maioria, como eu, facilmente se intimida. Bom, rebeldes, é isso que vai virar o Montag, né? Ele vira um rebelde. E é interessante que ele recebe, né, a esposa dele recebe uma visita de 3 colegas. E nesse dia o Montag está meio que pirado, né? Tá querendo chutar o balde, né? Tá querendo se rebelar, não aguenta mais a sua condição e depois de começar a ler ele começa a refletir sobre as coisas e não aguenta mais a vida lerda e vazia que ele levava. E ele começa a provocar essas mulheres. Elas falam assim: Montag, o que você está fazendo, né? Nós vamos assistir uma novela, por exemplo. Eles têm novelas que as pessoas interagem com os atores, né? É um mundo todo de distração vazia.
E o Montag fala assim, não, a gente não vai fazer nada hoje, né? Ele desliga os aparelhos de televisão e fala assim, nós vamos conversar. E todo mundo acha aquilo muito estranho. Como conversar? Conversar? Como que a gente vai conversar? Sim, nós vamos conversar. E ele pergunta para uma delas, eu estou sabendo que você tem filhos, como estão os seus filhos? E aí tem uma citação muito interessante, porque a gente está falando hoje de parto, parto humanizado, né? Todas as ideias sobre a importância de um parto humanizado ou não, as cirurgias, as cesáreas, se isso é legal, se isso não é legal. Vejam, ele já traz isso aqui, uma ideia, né, da facilidade das cirurgias, da medicação. Ele fala o seguinte, vamos conversar. As mulheres se sobressaltaram e olharam espantadas. Como vão seus filhos, senhora Phelps? Perguntou ele. Você sabe que não tenho filhos. Deus sabe que ninguém, em seu juízo perfeito, teria filhos. Disse a senhora Phelps, sem saber ao certo porque estava com raiva desse homem. Veja que ela rejeita, né? Pelo amor de Deus, filho? Pra que filho? Quem quer filho? Quem quer se incomodar, né? Eu não diria isso, disse a senhora Bowles, outra amiga. Eu tive 2 filhos de cesariana. Não há por que passar por toda aquela agonia por causa de um bebê. O mundo precisa se reproduzir. A raça precisa prosseguir. Afora isso, às vezes, eles parecem com a gente. Isso é gostoso. 2 cesarianas fizeram o que era preciso. Com certeza. O médico disse. Não há necessidade de cesariana. A sua bacia é saudável. Tudo está normal. Mas eu fiz questão. Com ou sem cesariana, filho é uma desgraça. Você perdeu o juízo, disse a senhora Phelps. E ela responde, meus filhos ficam na escola 9 dias seguidos e depois eles têm 1 dia de folga. Eu os aguento em casa 3 dias por mês. Não é nada demais. A gente põe as crianças no salão e liga o interruptor. É como lavar roupa. É só enfiar as roupas sujas na máquina e fechar a tampa. Então veja que o futuro que ele prevê, né, é um futuro que, de temas e de preocupações que a gente tem hoje. É muito interessante esse diálogo, onde as mulheres falam sobre a opção de cesariana, e aonde refletem sobre, vamos deixar meu filho lá na escola, né? A gente sabe hoje que tem escolas de tempo integral e mais um pouco. Você pega o filho lá só na hora de botar na cama, dá um abraço nele e só vê ele no mês seguinte. Então, em 1953 isso, e ele está prevendo esse futuro. E parece que a gente está chegando nele, né? Não, claro, com essa dramaticidade, mas aos poucos a gente vê muitas das reflexões aqui e das previsões aqui se concretizando. Achei muito interessante essa passagem aqui das mulheres conversando. Bom, essas mulheres são iguais à esposa dele, ele está com um desprezo total por elas. Ele volta um dia lá para o corpo de bombeiros e o seu chefe, que já está encucado com ele, recebe um telefonema anônimo, na verdade é Mildred, que fala que ele, durante algumas operações, tem surrupiado alguns livros e levado para casa. O Betsy, como eu falei, é um personagem fantástico, ele é super irônico, né? Muito maquiavélico. Ele fala assim, pessoal, tá tocando um alarme, né? Vamos atender esse chamado. Então eles pegam, né, o seu caminhão super estilizado, a salamandra, o querosene, tá tudo ali, e eles partem, né? Um sirene ligada, e eles chegam na casa, adivinha de quem? Do Montag. E aí ele tá desarmado, né? A Betsy vai falar assim, você que fez essa sujeira, vai lá e conserte. Ele vai botar fogo na própria casa e nos livros que lá estão. Bom, nesse momento, é o momento onde ele toma coragem e se rebela. Ele vai, junto com a casa, queimar o próprio chefe, o Betsy, né? E um cachorrinho eletrônico que os bombeiros tinham para cheirar livros, né? Um cachorrinho que ficava lá, um cachorrinho bem Jetsons, assim, né? Lembra aquele desenho dos Jetsons, tinha aquele, o cachorrinho, um cachorrinho eletrônico, bem ruinzinho, mal o cachorro. E, enfim, ele vai virar um fugitivo, sai correndo dali, tá? A televisão, todo mundo, polícia atrás dele, mas ele tinha um lugar, um refúgio onde ele poderia viver. Porque ele conhecia um professor nas antigas, que ele já tinha pesquisado, na verdade já tinha sondado a vida desse professor, na verdade, para aprender ele, não, né, para ser amigo. E aí ele recorreu a esse personagem que chama Faber. O Faber é um sujeito que tem livros em casa e ele conta sobre
alguns marginais, alguns sujeitos que foram expulsos dessa sociedade, né, que são intelectuais de Harvard, né, grandes universidades, pensadores, gente ligada às humanas. Esses caras foram expulsos da sociedade e vivem à margem, lá num lugar longínquo, perto de uma floresta, que se ele seguisse a linha de trem ele ia chegar lá. Então é muito interessante, ele vai até esse lugar, consegue se salvar, você tem todo o espetáculo televisionado da captura dele, que lembra muito a TV norte-americana, a nossa TV, né, aquela coisa meio da Atena, sabe, os caras perseguindo, estão perseguindo o cara aqui, né, com o helicóptero e tal, só que ele consegue fugir. Mas ele observa que os caras eles não se dão por vencidos. E eles pegam um outro personagem, eles pegam um outro cara, como bode expiatório. Vão lá e prendem esse cara. Falam só, prendemos Montag. Tá? Então, a polícia não acha ele e prende outro sujeito falando que é ele, para o espetáculo continuar. Então é um circo televisionado, o espetáculo, ele vai falar sobre, né, essa televisão, o espetáculo que vira o show da vida, né, televisionado ali. Interessante, ele chega nesse lugar e tem um monte de homens lá. E esses homens é o que a gente chama de homens-livros. Tá? Por quê? Para preservar a tradição dos livros, para preservar a obra e o pensamento da humanidade, esses homens leem alguns livros, ou decoravam alguns livros, e queimavam o livro físico. Ficavam sendo eles um livro. Por exemplo, você chega lá e o sujeito está te apresentando, aquele cara ali que está ali, aquele cara é o Banquete do Platão, aquele outro é Hamlet, de Shakespeare, aquele outro ali é Oliver Twist, o outro é a Bíblia, né? E assim por diante. Então, cada homem daquele é um homem-livro. E aí eu acho essa alegoria maravilhosa, muito bonita. Porque tem uma coisa, né? Essa questão do livro, o carinho que a humanidade tem pelo livro. Né? Tudo bem, por vezes a gente não lê o livro, mas o carinho pelo objeto livro me parece uma coisa meio que inquestionável. Eu escolhi esse livro porque esses dias eu estava passando pelo Facebook e uma colega falou sobre, botou lá uma notícia falando sobre uma editora grande aqui do Brasil que fechou as portas e que estava com um galpão cheio de livro, não tinha mais como vender, não tinha como doar por conta de uns problemas burocráticos e teria que picotar os livros. Então, todo mundo ficou assim, né, indignado com aquela situação. Pô, como não vai doar? Né, o Brasil precisando de livro e tal. Como é que vocês não vão doar esses livros? Né? Falaram grosso com o pessoal lá. Falaram, pô, não, é impossível. Isso, né, o pessoal ficou indignado. E aí, vendo essas respostas e essa indignação, eu pensei, né? E aí que eu trago para vocês isso, né? Olha que interessante como esse livro nos ajuda também a interpretar e a observar a ideia dessa matéria, né? Que estava vinculado lá no jornal. A ideia de queimar um livro, ou a ideia de picotar um livro é ultrajante para a gente. E aí eu perguntei para mim mesmo, por quê? E me parece que a resposta é justamente porque os livros carregam a história da humanidade, né? As ideias da humanidade, as reflexões, tudo foi carregado por livros. A gente pode pensar hoje no computador, não, mas tudo bem, o computador, o Google faz esse papel hoje. Faz hoje porque o livro existiu, porque o livro existe, certo? Então, é o livro que carregou toda essa humanidade, essas ideias, né, nas suas costas. E eu acho que é por isso que a gente tem esse relacionamento tão afetuoso e tão afetivo com o livro, com o objeto livro. Mesmo no Brasil, né, um país de poucos leitores, se você perguntar para o sujeito que nunca leu, não gosta de ler, se ele é a favor ou contra picotar livro, o cara vai falar que não, porque o livro é uma coisa importante. Então, eu fiquei pensando nisso, né? Isso é um bom argumento, né? Quando você vai falar de educação, dá para você usar esse livro, dá para você usar né, as reflexões sobre a importância do livro e o que a gente vê, né, nesse objeto. Tranquilo? Eu gosto bastante desses homens-livros. Também lembra muito essa coisa da tradição oral. A literatura vem da tradição oral. Né? Falam da Odisseia, da Ilíada, a tradição oral, né? A musicalidade e tudo que, né, contamina a poesia, né? O ritmo e tudo mais.
Então a tradição oral também contempla esses homens livres que aí fazem um movimento contrário, saem do objeto físico e voltam para a oralidade. Legal? Então a ideia, né, final disso é a importância do livro. Acho que é um livro que fala da importância da reflexão que vem através dos livros. Bom, outras coisas interessantes aqui é a gente perceber que queimar livro, né, não é uma distopia, né, de estreia aqui do Fahrenheit 451. A gente já viu isso na história, né? A gente viu os nazistas queimando livros, a gente vê a Idade Média queimando os livros que são perigosos, a gente vê ditaduras por aí afora proibindo e queimando livros. Isso nos traz uma ideia, né, que os livros são importantes, que as ideias são importantes e são perigosas. Então, vamos queimá-las. Se a gente não quer essas ideias, vamos combatê-las, vamos taxá-las de erradas, perigosas e vamos tacar fogo nelas. Bom, nesse período a gente está vivendo o macartismo, né, nos Estados Unidos, o comecinho da Guerra Fria, a perseguição ali, né, mas dá para lembrar muito bem, já que a gente está falando de 53, que, né, 7 anos atrás o Hitler estava fazendo toda a Europa ferver e uma fogueira com vários autores muito importantes para o Ocidente. Bacana? Gostaram dessa leitura? Eu acho demais, né? Aconselho muito esse livro, acho ele fantástico. A ideia, né, dessa distopia, a ideia do fogo, porque o fogo, né, carrega essa mensagem, primeiro, lá, né, dos gregos, lá da mitologia grega, de um Prometeu, que dá aos homens o poder do fogo, e por isso que ele é acorrentado, lembra? O mito de Prometeu, ele vai ser acorrentado por Zeus, porque dá aos homens o fogo, o que não era permitido. E isso dá o poder aos homens. E a gente vai usar o fogo aqui, é interessante, faço mais uma leitura, para acabar com as ideias, acabar com tudo que nos ameaça. Tá? Olha aqui, ó, tem uma passagem bem interessante sobre o fogo, para a gente fechar essas ideias aqui. Dá uma olhadinha aqui, ó. Quem vai falar sobre isso é o Betty. O que há de tão encantador no fogo, seja qual for a nossa idade, o que nos atrai nele? Betty soprou a chama e a acendeu novamente. É um moto perpétuo, a coisa que o homem queria inventar, mas nunca conseguiu. Ou um movimento quase perpétuo. Se a gente o deixasse queimando, ele superaria a duração de nossa vida. O que é o fogo? É um mistério. Os cientistas nos oferecem jargões pomposos sobre fricção e moléculas, mas realmente não sabem. Sua verdadeira beleza é que ele destrói a responsabilidade e as consequências. Olha que legal. O fogo destrói as responsabilidades e as consequências. Se um problema se torna um estorvo pesado demais para a fornalha com ele. Agora, Montag, se você se tornou um estorvo, e o fogo tirará você de cima dos meus ombros, de modo límpido, rápido, seguro. Tá? Então ele está falando assim, ó, Montag, o fogo serve para a gente acabar com quem a gente não quer. Né? Nada mais autoritário do que isso. Né? Usamos o fogo para limpar o que nós não queremos. Tranquilo? Bom, em resumo, eu adoro esse livro por conta dessa ideia de um mundo onde as pessoas se contentam com as ideias medianas. Né? Então, chega de ideias discordantes. Vamos pegar as ideias majoritárias e transformá-las, né, nas ideias principais e ninguém pode discordar delas. Então, as minorias ficam excluídas. É um mundo autoritário que impõe suas ideias e os livros só atrapalhariam ela. Né? Então, para isso, nós temos os bombeiros para incinerar os livros. Tranquilo, moçada? Bom, deixa eu deixar para vocês aqui a indicação do próximo livro que a gente vai ler. É o Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Tranquilo? Livro lindo, maravilhoso, dessa grande escritora inglesa. Bom, conto com vocês para o próximo programa. Grande abraço e leiam os livros. Vocês vão gostar e vão se divertir. Valeu!